Hoje a gente vai conversar com a Patrícia Monken Mexias, que tem uma longa história para contar, desde que perdeu a guarda do seu filho, ainda que provisoriamente, num tempo que já dura 6 anos. Começando do começo, quem é a Patrícia? Eu me chamo Patrícia Monken, tenho 46 anos, sou técnica de enfermagem, sou graduada em estética e cosmetologia, estou terminando uma segunda graduação em publicidade e marketing, estou cursando algumas pós e tenho alguns cursos, entre 470 cursos livres e técnicos. Patrícia, essa história de você ter, ainda que provisoriamente, perdido a guarda do seu filho, ela tem um começo. E esse começo tem a ver com uma agressão que você sofreu do seu ex-marido, que é o pai do seu filho. Conta pra gente como que se deu essa história, né? E esse início, que é uma dor muito grande. Bom, eu me casei com o Bruno, né, em 2013. Ele já tinha um filho, né, primogênito. Peguei essa criança com 8 anos e até então a gente tinha um casamento bom. Só que no ano de 2016, essa criança, o filho dele já não tinha uma índole boa, não era uma criança legal. E ele veio a me agredir. E nessa que ele me agrediu, eu decidi botar um ponto final. Eu já estava com meu filho, né, o meu segundo filho, com cerca de 8 meses. Aí eu falei, para mim não dá. E nisso, eu fui à delegacia, né? Isso foi em dezembro, 16 de dezembro de 2016. Fui na delegacia no início de janeiro, onde eu queria fazer um BO por agressão. E o delegado, a princípio, ele não queria fazer. Só que eu insisti em fazer e, no final das contas, ele estava certo. Porque ele falou que aquilo não ia dar em nada e nós já estamos em 2026, realmente não deu em nada. Ficou por isso mesmo. Patrícia, essa separação também teve um outro ponto importante, que foi uma dívida que ficou no seu nome. Um dos motivos da gente brigar muito, de nosso casamento ter falido, foi que ele fez uma dívida no valor de R$72 mil na época, né, no meu nome. Nós até de comum acordo fizemos um documento onde ele ia me pagando, né? E isso não foi feito. Tentei também recorrer à justiça. A defensoria se recusou a fazer a execução de dívida, né? Em relação ao nome dele. E eu fiquei no prejuízo até hoje. Nessa separação, onde que foi que você foi morar? Eu tive que voltar para a casa da minha mãe, né, onde morava ela e a minha filha primogênita. Então, ficou nós três. Só que a relação nossa não era uma das melhores. Mas, como eu precisava, eu tive que ficar para começar tudo do zero. E nisso começou novamente a perseguição por o meu filho. Na época, ele já estava com 2 anos, né? Estava por fazer 2 anos. Aí as pessoas criticavam porque ele tinha cabelo grande, comentava que quando crescesse viraria gay. E eu, por ser uma pessoa assim, muitas das vezes impetuosa, sem paciência nenhuma, era meia dúzia de palavras. Eu até reconheço que algumas das vezes até era um pouco agressiva, talvez, ao responder às pessoas. Só que quando se trata dos meus filhos, da minha vida, eu não acho que as pessoas têm o direito de se meter, até porque Deus deu uma vidinha para cada um. A pessoa tem 24 horas. Para que fazer hora extra na vidinha do coleguinha? Aí, numa dessas, para não ter que ficar sendo repetitiva, eu panfletava uns papeizinhos dizendo que não pedia opinião de ninguém na criação do meu filho, que eu não estava nem aí, que meu filho era menino de cabelo grande, sim, porque muitas das vezes as pessoas questionavam, é menina, que menina linda, entendeu? Aí eu fazia isso. Aí numa dessas, de tanto eu colar na minha porta para os vizinhos não se meter, eu colava o papel A4.
Aí eles rasgavam, eu mandei fazer um banner, era uma brincadeira. O que era para ser uma brincadeira, em 2017, se tornou caso de polícia, porque aí veio à tona tudo aquilo das perseguições que aconteceu também na época da minha primogênita, que teve uma criação que foi um pouco também difícil. Aí as pessoas começavam a especular mais aí. Aí foi onde o Jurandir, que foi conselheiro tutelar na época, que me assistiu na época das denúncias vazias perante a criação da minha primogênita, que ele colocou na rede social dele, expondo e falando sobre mim e defendendo a mim, dizendo que eu era, sim, uma vítima, né? Uma pessoa já perseguida e não era de hoje. Quem era o Jurandir? E o que ele te falou? Não, o Jurandir é o conselheiro que, na época, me assistiu, né, durante as denúncias que haviam em relação à criação da minha filha primogênita. E ele colocou na própria rede social dele, quando explodiu essa imagem, né, da faixa que eu coloquei em frente à minha casa, que teve vários comentários positivos e alguns até mesmo negativos, de vizinhos falando de mim. Vizinhos esses que, se você for fazer sindicância, tem uma vida um tanto que duvidosa. Mas aí já não é problema meu. Aí ali ele explica, ele fala que eu tenho um jeito diferente, que as pessoas me perseguem, sim. E tem como provar tudo isso. Durante todo o tempo que você passava por isso, Patrícia, onde que estava o pai do seu filho? Bom, como nós estávamos já em residências separadas, ele seguiu a vida dele, né? Ele ficava com uma pessoa aqui, outra ali, eu na minha. E ele, por sua vez, nunca fez questão de ver meu filho. Eu tenho como provar porque eu tenho mensagens, tenho e-mails, telefone, e ele nunca demonstrou interesse. Tanto que, judicialmente falando, foi movido cerca de 6 processos para pleiteando pensão alimentícia, que ele, em momento algum, ele nunca ajudou com nada. Foi tudo somente eu. Eu sempre que me virei com o meu filho, Luiz Felipe, sozinha. Ele nunca viu a criança. Nesses 6 anos, até acontecer essa situação final da guarda provisória estar com ele só viu a criança uma única vez, não. Pouquíssimas vezes, assim mesmo, porque eu implorei muito. O que ele dizia quando você insistia para ele encontrar com o filho dele? Bom, eu questionava, por que você não vai vir ver seu filho? Porque eu não me dou com a sua família. Só que ele não tem que vir ver a minha família, ele não tem que gostar da minha filha, gostar da minha mãe, gostar dos meus parentes todos. Ele tinha que simplesmente se limitar a mim e ao filho nosso. Isso é o mínimo do bom senso, mas ele não fazia questão, até porque ele arrumava outros casamentos com mulheres que tinham outros filhos, então a prioridade dele era outras. Sendo que numa dessas relações dele, ele arrumou uma mulher, eu a conheci como Cris, não sei o nome dela, que ela tinha cerca de, acho que 4 filhos. E ele, para se mostrar, ele ficava fazendo terror psicológico comigo por mensagens, ameaça, chantagem, mas vir ver mesmo a criança, ele nunca fez questão. Tanto que ele me ameaçava a me processar e dizendo que porque eu tenho conhecimento. Foi aí que começou a manipulação nos meus processos, porque ele tem conhecimento junto ao judiciário. E eu tenho como provar isso mediante uma mensagem que ele mandou para mim e os prints, onde ele fala: o padrinho
do filho da Cris, onde ela trabalha, ele é mais que juiz. Subentende-se que o quê? Qualquer coisa a mais é Deus. Como Deus é para todo mundo, não é só para ele, então, ou seja, deve ser um desembargador, alguma coisa desse gênero, né? Eu, na minha ignorância, entendo isso. Aí, quer dizer, é onde eles conseguiram começar a manipular os processos. Foi daí que surgiu o interesse do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro em fazer investigações em relação a mim. E com isso foi juntando as denúncias vazias que as pessoas faziam. Patrícia, você falou sobre algumas denúncias que os vizinhos fizeram, falou também dessa questão do processo, mas isso também tem um começo. Depois que você se separou, como que você reconstruiu a sua vida após ter ido para a casa da sua mãe? Em 2018, eu casei novamente e essa pessoa assumiu o meu filho como dele. Na época, meu filho estava fazendo já 2 anos e meu filho nem falava. Eu achava até que a criança fosse música, que tudo que meu filho queria era a base de gesto, ele gesticulava. Aí, a primeira coisa que meu filho falou foi num desses encontros entre mim e o, na época, namorado, foi tchau, pai. E eu fiquei assim, ó. Falei, como assim? Da onde que ele não fala? E quando fala é uma expressão oratória inteira e ainda é um assunto onde nunca foi colocado, porque ele nunca teve imagem de pai nenhuma. Então, eu fiquei sem reação naquele momento. E como ele aceitou e respondeu, foi recíproco, ficou pai e filho. E quem não conhecia, nem a mim e nem a ele, achava que realmente a criança era filho dele. E isso foi em 2018. E eu tinha uma vizinha colada comigo, onde eu morava, que de forma gratuita ela não gostava de mim. E é da onde surgia essas denúncias vazias. E por eu morar em uma comunidade, numa dessas denúncias vazias, eu estava, a minha sorte foi que eu estava conversando com um dos irmãos, né, que ela fez uma denúncia de mim por agressão, sendo que a pessoa que eu estava conversando, que estava próxima a mim, ficou sem entender nada. Por quê? Ela está me ligando, está denunciando a Patrícia, eu estou aqui em frente à Patrícia, a Patrícia não está fazendo nada. Aí, em relação a isso, parou a denúncia dela em relação a ela, mas durante muito tempo essa mulher ela me perseguiu, até porque tudo que acontecia parava em conselho tutelar, eu era obrigada a ir para lá e as coisas só foram se agravando. E como seguiu esse namoro, Patrícia? Bom, não foi tudo muito rápido. Nós casamos, foi rápido demais. Aí eu, como morava com a minha mãe, passei a morar na casa dele. Até aí ele tratava meu filho assim, super bem. Tinha lá os altos e baixos nossos, mas nada assim, nada agressivo. E aí essa uma vizinha continuava naquela marcação cerrada. O meu filho passou a ir para a creche, a estudar, a fazer tudo e ter a interação com o Edmilson como referência de pai. Sendo que em janeiro, foi aí que começou o meu inferno astral. Em janeiro de 2019, houve um acidente doméstico na minha casa, onde o pai dele, quando eu digo pai dele, é o Edmilson, porque o projeto de genitor eu não considero. Ele passou com o carro em cima do meu filho, porque nós tínhamos o hábito de, sempre que ele saía com o carro, meu filho abria a garagem e ficava atrás do portão, segurando o portão para que ele não fechasse e o carro saísse. Só que nesse dia, eu não sei o que deu na cabeça da criança, que a criança, eu imagino, né, presumo, não sou perita, mas imagino, que ele foi empurrando o carro e nisso que ele deu ré,
puxou meu filho, e meu filho ficou embaixo do carro. E como nós estávamos de saída, porque a gente estava saindo para levar a mãe do Edmilson para o médico, era cerca de 20 para as 8 da manhã. Eu só escutei aquele grito, mãe. Aí, do jeito que eu estava, eu fiquei olhando, fiquei assim, sem reação. Aí bati no carro, falei, você está em cima do meu filho. Nisso que ele parou com o carro, só vi meu filho correndo. E vi de trás, todo ensanguentado. Aí eu olhei assim, a minha criança com três incisões na cabeça. Eu falei, bom, eu como técnica de enfermagem, vou dar um jeitinho, tá tudo certo. Só que quando meu filho virou para mim, que eu vi o rosto dele todo inchado, eu falei, vambora, deixa sua mãe aí com a tua irmã, que vambora para o hospital. Aí fui para o hospital de clínica, Casa de Saúde de São José, aí em São Gonçalo. Lá já começou outro problema, porque do jeito que eu estava em casa, desarrumado, cabelo em pé, eu saí. Aí cheguei lá, o plano de saúde não estava querendo liberar. Eles fizeram o primeiro socorro, porque é obrigado, é praxe, mas não queriam fazer a internação. Só que eu liguei para minha advogada, na época a Luciana Pacheco, e ela já tinha entrado em contato com o meu convênio e eles já tinham resolvido, estava tudo certo. E eles estavam... Aí a briga começou porque eles não tinham ciência que a internação estava liberada. E as pessoas lá do hospital começaram a fazer terror psicológico comigo porque queria que eu fosse para a Praça 15 para buscar uma documentação para poder eu ficar lá no hospital. Aí eu questionei por quê. Porque o custo da diária aqui é cara. Na época, né, aí eu até questionei, perguntei uma das enfermeiras, caro quanto? Ela falou para mim, uns 2.000 reais. Aí isso já era final do dia. Eu falei, tá, não tem problema não, eu vou ficar aqui o quê? Uma semana, 10 dias, um mês, eu pago. Eu vou processar esse hospital porque eu estou sendo muito mal assistida e eu tenho plano de saúde. E era particular, estava pago. Aí ela falou assim, não, porque é melhor para você se respaldar. Eu falei, eu não vou sair daqui. Aí eles queriam que eu saísse. Eu falei, eu não vou. Primeiro que meu filho é menor. Abandono de menor incapaz é crime. Aí ela falou assim, porque a gente... Assim mesmo, lembro como se fosse hoje. A gente fica com ele. Eu falei, primeiro que a gente não conjuga verbo. Segundo que você não é minha babá particular. Segundo que eu não vou deixar ele aqui. E assim eu fiz. O dia virou. No segundo... E eu já estava pleiteando meus direitos lá, que eu não estava sendo bem assistida, porque não estavam fazendo curativo, não tinha insumo. Isso porque era particular. Isso porque a diária era 2.000 reais. Aí já estava começando a discutir com todo mundo, tem todas as gravações guardadas. Aí já no terceiro dia eu tive um compromisso, né? Tive que sair para resolver. Enquanto isso, a gente estava alternando entre eu e meu marido. Aí o pai dele, Edmilson, ficava lá com ele, né? No hospital. Aí numa dessas chamaram a polícia. Aí o policial, eu não estava lá, questionou o que tinha havido com a criança, que aquilo ali não poderia ter sido um atropelamento, que era paulada, ou seja, ele era guarda municipal ou era perito. Até hoje fiquei sem saber. E eu sempre questionando. Por fim, já no terceiro dia, até num lençol cheio de urina, meu filho teve que passar a noite, porque um hospital com uma diária de 2.000 reais não tinha um lençol para trocar. Não precisa nem dizer que eu processei e ganhei, né? A ação. Vocês voltaram para casa e a vida seguiu até que você teve mais algum incidente com seu filho? Isso. Isso como foi em janeiro, né? De 2020. Aí, quando foi em dezembro, meu filho esbarrou no cano de descarga da moto do carteiro, ali no Mutuá, em São Gonçalo, próximo a 72DP. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas isso aí, o que tem a ver isso aí? Teoricamente nada, e chega a ser irônico. Só que nesse período,
Em janeiro foi o primeiro acidente. Do meado do ano até o final de 2020, o meu casamento já não estava bom, porque meu marido começou a ficar alcoólatra, começou a beber, então a gente já não estava num clima legal. Aí teve acidente da moto, né? Que ele se queimou no cano de descarga. Aí, em janeiro, eu tenho muita certeza absoluta, até porque ali em casa éramos só nós três, eu, meu marido e meu filho, que ele tentou dopar meu filho, porque nós já não dormíamos junto. E como meu filho era muito hiperativo e ele já fazia um tratamento para hiperatividade há cerca de um ano, eu não sei o que passou na cabeça dele. Isso foi numa sexta-feira, que quando eu acordei no sábado, meu filho não ficava em pé. Já era janeiro de 2021. Ele não ficava em pé. Aí eu corri com ele, né, para outro hospital. Eu já fui para o Hospital de Clínica São Gonçalo. Nesse, eu já fiquei no quarto por 13 dias, porque lá eles me seguraram, porque aquela queimadurazinha da perna infeccionou. E como já estava lá eu fiquei por 13 dias. Isso foi em janeiro. E nós estávamos no período de pandemia. Quando eu voltei para casa, meu marido, no caso, ele tinha adquirido uma ferida na perna. E aquela ferida se agravou. Ele foi internado em março. Aí ele veio a óbito. Aí você fala, a paz chegou. Não. É aí que só piora. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, o Ministério Público já estava movendo uma ação contra mim, e lembrando que o projeto de genitor, né, com os conhecimentos dele, né, judiciário, já estava manipulando as coisas, já vinha movendo uma ação contra mim que eu desconhecia e só vim a descobrir quando o Ministério Público fez uma citação dando a guarda provisória para Bruno. Sendo que eles colocaram como o estupim um outro incidente que houve na farmácia, onde eu agredi meu filho, né? Só que eu, nesse dia, eu não estava bem. Acabei descontando a minha frustração no meu filho. Estava certo ou errado, não interessa, mas existe uma coisa chamada reintegração, entendeu? E o que não foi feito no caso. E chamada também reabilitação, porque qualquer pessoa, por mais marginal que seja, tem o direito, né, de defesa, coisa que eu não tive, porque isso aí aconteceu em 2021, nós já estamos em 2026, eu nunca fui citada, nunca fui convidada, nunca fui orientada, e o Ministério Público, eles usam um outro endereço, que não é o da minha residência, que eu já cansei de formalizar, que aquele endereço não é o meu. Por quê? Para não ter que me citar por eu morar em comunidade, por conveniência deles, porque eu tenho como provar tudo isso, porque eles simplesmente unificaram toda essa situação, né? E colocaram como se eu tivesse feito tudo aquilo. E mesmo que eu tivesse feito tudo aquilo, se tivesse seguido os trâmites legais da nossa jurisprudência, primeiro, que se eu tivesse ido para a júri na comunidade, eu já tinha levado um pau, estava tudo certo. Se eu tivesse sido presa, eu já estaria em liberdade, ou então estaria respondendo, ou estaria presa, ou estaria respondendo em liberdade. Nada disso aconteceu. E eu já fiz 2 denúncias junto à ouvidoria do Ministério Público e junto à Defensoria Pública. E nada acontece. E, não menos importante, em 2021 eu movi uma ação
na defensoria com um pedido de guarda e simplesmente esse processo sumiu do sistema. Ele não existe mais. É como se eu nunca tivesse feito nada. É como se eu não tivesse interesse. Sendo que a última vez que eu vi meu filho foi há 2 anos atrás, quando Bruno, né, pagando de bom moço, ele se separou dessa tal Cris. Aí foi onde ele me procurou, né? Tinha fazendo 7 meses, né, que eu não via meu filho 100%. Ele liberou, autorizou que eu pudesse ver meu filho. Aí o que acontece? Ele liberou. Então eu ia para casa dele, ficava lá 3 dias, vinha para casa porque ele estava mora, né, no Rio, só que eu não sei o endereço. Aí ele deixou que eu visse meu filho, sendo que numa dessas indas, eu não sei o que aconteceu, o que passou na cabeça dele, do Principeto, que ele teve um acidente doméstico lá, onde houve um incêndio. Ele tentou me incriminalizar, me denunciou por incêndio criminoso e por furto, sendo que ele já estava, sendo que tudo foi provado e caracterizado que foi um acidente doméstico. E de lá para cá ele não deixou mais eu ver meu filho. Ele ficou hospitalizado por 90 dias. Nesses 90 dias eu voltei para São Gonçalo com meu filho. Fiquei 3 meses, né, com meu filho. Ele saiu do hospital. Eu não consigo entender essa parte. Como que uma pessoa sai do hospital sem nada, absolutamente nada, porque o incêndio deu PT, sem nada, absolutamente nada. Ele, em 20 dias, conseguiu reverter para pegar a criança de volta pela 2ª vez. Porque, na minha cabeça, o mínimo que tinha que haver ali era uma nova sindicância, ver como que a criança foi tratada nesses últimos 90 dias, que enquanto ele estava hospitalizado, a criança estava comigo. Poderia estar num abrigo, não é? E ele entrou novamente com esse pedido e a Defensoria, né, o Ministério Público, deu a guarda provisória para ele. O que o Ministério Público disse para você na decisão que ficasse o filho com ele, ainda que provisoriamente, nesses últimos 6 anos? Bom, a mim ninguém fala nada, porque tudo que eu sei é porque eu especulo, aí fico sabendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque até então eu não sei de nada do processo. Aí, a única coisa que eu sei do último PDF que eu consegui por e-mail foi que eu estava sendo acusada, né, de dopar meu filho, queimar meu filho, para chegar ao nível de hospitalizar ele no CTI por 13 dias. Sendo que foram 3 datas diferentes, 3 fatos diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E para buscar auxílio de NOAS, junto ao CAPCI. Sendo que esse atendimento ao CAPCI, eu fui através de um convite de um casal, que eu até tenho a foto deles no meu perfil de Facebook, numa página que eu tenho, que uma colega minha fez para mim, para poder a gente tentar manifestar essa situação, que eles me colocaram como se eu fosse estelionatária. Só que não era para eu ser estelionatária, então era para ser formação de quadrilha, porque eu tenho os laudos do atendimento do meu filho, tenho todas as receitas médicas, tenho o convite, então a coisa não fecha. Entendeu? E o que você fez diante ao Ministério Público em relação a essa situação? Bom, eu estive, ano retrasado, na ouvidoria da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro e há 1 mês ou 2 meses atrás na ouvidoria do Ministério Público para fazer uma nova reclamação para questionar o porquê da morosidade
nesse meu processo, porque eu nunca sou intimada, convidada, ouvida, assistida, nada. Não faz sentido. Mesmo que eu fosse marginal, ainda assim eu teria direito de defesa. E eu adquiri, ao longo desse tempo, eu tinha 2 advogados. Eu fiquei com uma dificuldade imensa em relação a ser assistida, porque os meus 2 advogados que eu tinha, o doutor Jorge Cunha, que me assistiu por mais de 15 anos, ele não pode me assistir mais porque ele se aposentou. E tinha também a Luciana Pacheco. Ela, por sua vez, também não pode me assistir, nem a mim, nem a ninguém, porque ela, 4 anos atrás, teve um filho e a criança exige muito dela, a maternidade está exigindo muito dela para o filho dela ser especial, então eles não estão podendo me ajudar. Então, eu fiquei numa saga imensa buscando um advogado. Tanto que a defensoria, na época, que enquanto o Jorge estava me advogando para mim, em um outro processo, eles me obrigaram a restituir o meu advogado para poder me dar qualquer informação do meu processo, sendo que todo mundo sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, depois que eu tirei ele do meu processo, que eu fui para a defensoria, o defensor chegou e falou para mim assim, mas você não precisava ter tirado seu advogado porque ele não faz parte desse processo. Eu falei, isso eu já sabia, isso meu advogado já sabia e isso nós já havíamos falado no WhatsApp, porque por conta da pandemia os atendimentos eram todos virtuais. Ou seja, e o prejuízo que eu fiquei, porque na época eu paguei o advogado para mover uma outra ação que não tinha nada a ver com isso, e por fim a própria defensoria não fez nada. Aí, agora, cerca de 2 anos, que eu reconstituí um outro grupo de advogado, que o processo está indo, mas como o próprio advogado falou, que tudo lá nessa comarca é demorado e já está praticamente que na fase final. E esses seus novos advogados atuais, eles não conseguiram contato com o pai do seu filho? Olha, ele até conseguiu uma referência de telefone e contato. O telefone, óbvio, eu já tentei entrar em contato também. Ele diz que esse telefone não é dele, mas a gente sabe que é. E numa dessas tentativas, o Bruno, eu tive até que fazer um BO, o Bruno praticamente me acharcou, né? Me cobrou cerca de um salário e pouco, né? Que é a dirigência do advogado dele por chamada de vídeo, ou seja, quase 2 salários mínimos por cada chamada de vídeo, por se tratar de algo extrajudicial, porque como ele não é obrigado a aceitar a minha chamada de vídeo, ele se valeu desse direito legal para poder querer me acharcar. E eu fiz um BO em relação a isso. Aí é onde eu falo que a justiça, ela não é cega, ela é paga para não enxergar, ou enxergar o que convém, né? E depois disso tudo, o que você tem feito para tentar reaver a guarda do seu filho? Então, em 2021, tão logo que começou a surgir esse processo, as intimações em relação ao Ministério Público, eu entrei com um pedido de reversão de guarda. Só que há cerca há cerca de uma semana atrás, eu estive na defensoria para questionar, e o processo simplesmente não existe no sistema, não existe nenhum pedido de reversão de guarda em relação a mim, em relação ao meu filho. É quase como se perdessem o teu processo? Nesse mutirão, nesse mundão de processos? Não, é como se perdesse, não. É como com toda certeza, por influência, ele tivesse sido apagado. E, Patrícia, qual tem sido a sua reação e das pessoas próximas a você, tendo em vista que essa batalha está acontecendo e você ainda não conseguiu vencer?
Olha, eu tenho uma ajuda especificamente contada no dedo. A minha colega Mariana, que foi a quem criou a página, né, no Facebook, a nível de tentar mobilizar a sociedade, com o título de A Luta de uma Mãe, e duas outras amigas, a Elisa e a Franciele, que estão sempre ali, tete a tete, buscando direito, falando com um advogado que conhece, com um, com outro, repostando tudo que eu posto. E tem também a minha comadre que está ali, né? Que é a Maria América, que está sempre ali junto comigo, porque der e vier. Qual foi o desdobramento aí dessa página do Facebook que sua amiga criou para você? Bom, a ideia a princípio era divulgar, né, e mostrar para as pessoas, para poder sensibilizar as pessoas do que estava acontecendo, né, da alienação parental, em relação à fraude processual, às injúrias, às calúnias sobre mim. E com isso, aproveitando o ensejo, eu acabei fazendo um e-book onde eu explico melhor, de forma minuciosa, e até disponibilizo o PDF de toda a documentação em relação a todos os fatos de tudo que está acontecendo. E qual é a sua intenção, Patrícia, contando toda essa história que é bastante complexa em relação a você, seu ex-marido e seu filho? Bom, para resumir, é poder rever, né, meu filho, voltar a ter uma relação com ele e expor, mostrar à sociedade que nem todo mundo, né, passe pelo que eu passei, que as pessoas comecem a ver e rever os conceitos delas e fazer valer os direitos delas, que eu estou buscando os meus. Patrícia, se teu filho estivesse te assistindo agora, o que você falaria para ele? Eu ia tentar demonstrar para ele que tudo foi manipulado, que as coisas não estão. Não quero falar disso. Ele foi uma criança, ele está sendo manipulado, ele não tem noção do que está acontecendo. Para.